agradecer a presença de vocês, o convite aqui da USP. Estou vindo falar aqui pela primeira vez, mas já tive aqui várias vezes. Estão escutando? Sim. Então, obrigado. Não. Se alguém não estiver escutando, aí eu pego o microfone. Bom, nós estamos aqui para um bate-papo, né? Uma conversa informal, claro, sobre essa exposição que deixa de ser marcar, não é um pintor com essa idade, pintor brasileiro com essa idade ainda, com essa potência, né? E Paulo Sérgio e eu temos conhecimento íntimo do trabalho dele, conhecimento de ateliê, tudo. Então, vocês fiquem à vontade para todo gênero de questões, todo gênero de perguntas, e na medida do possível, eu e o Paulo Sérgio vamos tentar atendê-los. Bom, eu falo de improviso, então eu preparo no táxi. Vindo para cá, preparo, pensando o que eu ia falar, o que eu posso falar sobre o Suede. E aqui eu acho que se coloca a questão, digamos, poética e histórica do trabalho do Suede. E outra, tentar chamar também para o enfrentamento aqui direto com os trabalhos presentes. Tá? Então essas coisas estão imbricadas e eu tenho um pouco de receio de me entrando num processo muito abstrato de pensamento teórico e histórico e a gente esquecer um pouco a exposição aqui, porque nesse momento aqui tem alguns exemplares que seriam muito significativos numa obra já altamente significativa. Então, eu não sei, vou perguntar ao Paulo Sérgio inicialmente o que ele acha, porque me ocorreu o seguinte, que o Suede seria, naquele momento, eu faria uma ligação entre pintores modernos, já do sujeito moderno brasileiro, sujeito estético moderno brasileiro, que a meu ver só começa a se formar nos anos 50, mais ou menos, e especificamente, para a gente não se perder, eu ligaria assim, Volpe, da Costa e Suede, participam de uma espécie de modernidade que já não era mesmo o mesmo regime, por exemplo, da modernidade mais tardia do Zílio, de Antônio Dias, de Vergara, que estão aí. Então, isso exige já uma certa consideração, uma parte que eu diria, não confundir história com cronologia. Já que o trabalho do Suede, por exemplo, foi feito fora daquele embate do pioneirismo do construtivismo brasileiro, da arte abstrata, geométrica brasileira, do neoconcretismo. Então, aquele pioneirismo do Volpe, aquele pioneirismo da Costa, que durou pouco, em certo sentido, não se aplica no caso do Suede. Ao contrário, o Suede é exatamente aquele tardio, nesse sentido, e cujo trabalho vai se beneficiar exatamente desse caráter já mais amadurecido, já mais refletido, e que tem uma espécie, não tem talvez aquele alento, aquele movimento inicial de rompedor, e até certo ponto, se a gente pode falar isso, no trabalho geométrico, transgressivo, e, por outro lado, encontra uma espécie de liberdade, de disponibilidade e de ousadia que não era possível. Né? Eu acho que nada mais prova isso, inicialmente, embora seja uma consideração empírica, óbvia, do que a escala dos trabalhos do Suede, que vai adquirir uma escala inédita para esse gênero de pintura no Brasil. Ver-se a escala muito íntima, intimista do Volpe, do da Costa. Então o Suede é alguém para quem que já não tem medo do espaço. Isso tudo traduz também, não de uma maneira causal, porque não é dessa ordem, mas de uma maneira que tem um nexo profundo, cultural, traduz também
a superação do caráter mais privado da obra de arte no Brasil para o caráter mais público, que ainda se dá de uma maneira problemática aqui. Então, Suede já é... E aí isso, a meu ver, essa espacialidade que o Suede vai conquistando, ela não só passa pela conquista de um plano agora assumido, uma estrutura planar, deixando para trás, então, a câmara escura, né, a cena, deixando para trás a caixa cênica. Porque, vejam bem, o Volpe e o da Costa, é claro que eu estou me limitando, então, ao que eu considero os pintores significativos dessa área, dessa linguagem aqui no Brasil. Eles ainda têm sempre um compromisso entre uma narrativa, né, até uma crônica, uma narrativa, o quadro repete alguma coisa ou transfigura alguma coisa previamente visto, e alguém que já domina o raciocínio estrutural, o Suede. Isso é que foi conquistado também por dentro. Aí eu não estou dizendo aqui que as referências dominantes dele fossem o Volpe e o da Costa, embora eu acho que o da Costa tenha trabalhado no trabalho dele. Enfim, essa espacialidade, já mais pública, isso é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque ela não é uma espacialidade estrita, ela depende exatamente de uma irradiação cromática, de uma força cromática. Eu não estou aí qualificando ele como colorista melhor ou pior, que o Volpe é um grande colorista, mas mostrando que ele teria que ter uma irradiação cromática para que essa espacialidade, que no caso dele, essa espacialidade depende radicalmente dessa irradiação cromática. Desse não é propriamente um peso, essa irradiação cromática, que começa, inclusive, por uma fatura muito, que depois ele foi complicando, modificando, mas primeiro ele teve que atingir uma fatura muito direta, muito franca, inédita entre nós, quer dizer, o quadro não fazer nenhum apelo a essa sensibilidade do fazer, né? O quadro então tinha, digamos, uma impessoalidade, um anonimato, uma universalidade inédita entre nós, e que esta, digamos, esse anonimato, essa universalidade, que permite que a cor então comece a falar por ela mesma, a irradiar e a sustentar essa possibilidade mais ampla, e que teria uma consonância, obviamente, com uma estrutura molecular de um outro mundo, né? Do mundo mais denso, do mundo mais, digamos, mais aberto, não é? Eu acho que isso também teria que entrar em consideração o seguinte: esse sujeito estético brasileiro, esse sujeito poético brasileiro, do qual o Suede teria, neste momento, ele, por exemplo, não tem que enfrentar o que o Antônio Dias, o Vergara, a geração subsequente, já tinha que necessariamente se colocar, que era... Para mim, não, né? Não. Bom, então, o que me parece, assim, que isso permanece até hoje, porque o tempo da obra, e de novo, não confundir, então, história com cronologia. Tá? Aqui tem uma obra-prima, eu estou preocupado com aquele cara lá no fundo, aquele grandão. Se você encostar nesse quadro, o cara vai ter que se haver comigo, hein? Então, veja, esses são trabalhos de pintura que ainda não tem que sofrer a pressão de se perguntar. Ele está se perguntando, claro, porque isso é do destino da arte moderna, se perguntando sobre, não provavelmente a ação, mas a propagação poética, o sujeito poético, o sujeito estético da modernidade pós-iluminista, no seu
da maneira que ele participa desse mundo, mas participa sempre com a diferença, com o conflito, com o atrito, seja lá o que for, com o sujeito burguês, com a mentalidade do custo-benefício e tudo mais. Mas ele não tem o quadro e a pintura, o processo da build, o processo de formação, e ele está livre, ainda pode desfrutar essa liberdade e não tem que se perguntar pelo destino da arte do mundo, no sentido qual a ligação do sistema da arte com os outros sistemas, qual a ligação do sistema da arte com o ambiente social. Para ele está dado que a formação desse sujeito pela pintura vale por si. Então, mesmo hoje, agora, nesses trabalhos, a gente não se pergunta pelo destino da pintura no mundo, a não ser de uma maneira implícita. Está claro, como aliás um áudio emocionante que ele gravou aí no hospital para o Maneco pessoalmente, está claro para ele que a pintura é o modo de formação e o único modo de formação com o artista de um sujeito moderno. E está claro para ele que a arte é parte intrínseca da formação desse sujeito moderno, pós-iluminista, embora, de novo, ela é parte, mas de qualquer maneira ela é uma parte disso. E ele não se interroga, ele não é obrigado ainda a se interrogar pelo efeito entrópico, pelo efeito, digamos, neutralizador da própria instituição da arte, do efeito do mercado, do efeito que não tem que se preocupar com um sistema da arte que adota mais e mais a lógica, inevitavelmente, adota mais e mais a lógica de todos os sistemas modernos, mesmo o sistema da política, o sistema da economia, e ele está livre então de se perguntar, porque isso é fluente, isto é dado, ele está livre de se perguntar, primeiro, sobre, ele não tem essa inibição, seja qual for a palavra, ou essa aflição, ou esse drama de como se realizar pela pintura. A história da pintura para ele está em aberto. É algo muito mais difícil para artistas modernos, subsequentes ou contemporâneos. E ele tampouco tem que se perguntar, e é por isso que isso respira esses ares universalistas, ele não tem que se perguntar sobre a eventual inépcia ou caráter circular de um trabalho de pintura, qual a ação possível dela na sociedade, qual a ação possível dela naquilo que não é pintura, naquilo que se propaga, se processa justamente pela antítese dessa autoconcentração numa disciplina, que purposeless, que não tem propósito a não ser. Eu acho que isso é que, embora eu diga isso talvez seja irrepetível, que a gente precisa hoje no mundo, quem sou eu para ficar dando conselho, dando o máximo, nada disso. Eu só aprendi que tem muitas coisas que são irrepetíveis, mas são indispensáveis. Então, uma dessas coisas é a gente ver um trabalho de pintura que não se pergunta por outra coisa que não seja a própria pintura, porque ele confia intrinsecamente que aquilo é um modo de formação da subjetividade contemporânea. Paulo Sérgio, muito trabalho. Estava tão bom. Estava bom. Agora, desculpa ter que segurar assim, porque eu estou com problema nos dois ombros. Eu conheci o primeiro quadro do Suede, eu morava em Paris nos anos 70, de 69 até 78,
e eu tive que vir visitar meus pais, estavam muito doentes, em 1977, quis conhecer o Ronaldo Brito. Aí fui visitar o Ronaldo Brito, foi quando eu vi o primeiro Suede. Na casa dele um quadro verde, que você tem até hoje, né? Tem aquele daquele vermelhão. Mas então aquilo me deixou. Eu vinha de uma experiência muito negativa com a pintura francesa da época, que era o movimento Support Surface, que eu acompanhei desde o seu nascedouro, né, porque estava nascendo quando eu cheguei em Paris, em 1969, esse movimento, que tinha uma discurseira danada para uma prática muito rala, pictórica. E quando eu vi a pintura do Suede, eu disse, pô, cara, esses caras tinham que aprender com esse cara aqui. Louis Kahn, Vialard, aquela turma lá. O Louis Kahn depois virou neo-expressionista, logo depois, ficava fazendo mulher acocorada. Mas era cada calhamaço de texto que eles faziam, numa revista chamada Peinture Cahiers Théorie, e um calhamaço de texto, aí você ia para a exposição. Isso é chamada discurseira, né? Quando a palavra tenta substituir o insubstituível, que é a experiência do olhar, né? E a coisa do Suede, e aprendi muito a ver o Suede com o Ronaldo, acompanhando os textos dele. Depois eu escrevi vários textos sobre o Suede, mas depois de ter lido os do Ronaldo. Eu tenho que pensar assim, como os engenheiros e os arquitetos pensam, em termos de cores como vetores de força, e ao mesmo tempo da maneira como os músicos pensam que a produção desses acordes vão evitar a consonância, vão produzir muitas vezes uma sutil dissonância, outras vezes uma gritante dissonância, mas o acordo se dá, e nisso a irradiação se dá, a experiência sensível é material. Eu assisti um rapaz jovem, um curador de São Paulo, dizendo: o mármore é matéria, a luz não é matéria. A luz é matéria, a gente sabe até a velocidade dela, né? 200 e tantos mil quilômetros por segundo. Então, essas experiências são materiais. A cor nos chega aos olhos através de uma experiência material. Sentir é uma experiência material. E o que o Suede é muito bem sucedido é em materializar essa experiência sensível, sem, como o Ronaldo muito bem disse, sem importar um anedotário do mundo exterior para dentro da tela. Ou seja, a tela nasce de dentro dela, e não vai nada de fora para dentro. E esse fazer nascer dessa forma é uma experiência. Outra coisa que o Suede gosta muito de diferenciar, e a coisa, quando ele fala, o ateliê dele, com ele, faz todo sentido, é, por exemplo, a diferença entre o preto e o negro. Eles são duas cores diferentes. O preto é uma coisa e o negro é outra. O preto te puxa para dentro da tela. E o negro diz: não, para aí, fica aí, onde você está. E esse movimento, ele olhando aqui, falando e explicando para a gente vai ver o preto e o negro nessas telas que estão aqui. Não são as mesmas cores. Ou seja, existe o preto e existe o negro para o Suede. Quando ele constrói essa teoria da expulsão, chega para lá e o vem para cá, através de uma cor que aparentemente é a mesma, você vai vendo a sutileza desses acordes, dessa musicalidade que ele constrói do ponto de vista cromático, do ponto de vista pictórico. Então, essa questão, para mim, é muito importante, essa parte, ou seja, são vetores de força, no sentido newtoniano da palavra. Não tem nada aqui, relativismo, nada Einstein, nada disso. É absolutamente newtoniano o procedimento das cores como vetores de força. E a resultante só se resolve no nosso olhar, dentro do nosso olho. Ou seja, a resultante
desses vetores de força em ação se dão na experiência do olhar. Então é importante lembrar aquelas questões que quem fez científico, químico, tinha matemática, tinha o trigo e não metia, né? E agora, essa questão é forte. Agora tem uma outra questão que o Ronaldo também, na fala dele, estava implicando aí. Existe uma tela no SUED que sempre é maior do que a tela física que nós olhamos. A experiência sensível de olhar para a tela, ela sempre cresce diante dos nossos olhos. Existem muitos pintores que a tela encolhe. Você olha e a tela fisicamente é muito maior do que o que a tela é. Graças a Deus. Ocupa o meu lugar no mundo. Essa expansão, né, que eu acredito que existe também no Volpe. O Volpe é outro pintor que também consegue fazer a tela ser maior que fisicamente. Você tem um Volpezinho desse tamanho, você olha para ele, a experiência que ele é maior do que aquilo que você está vendo. A experiência sensível, o olho que experimenta isso. A palavra seria que o SUED emite, né? É. Certo? O Volpe já emite. SUED, pelo que você falou, a cor emite. É. Não, o Volpe tem alguns problemas para essa emissão, mas existe uma expansão do espaço. Porque se você olhar os caracóis do Milton da Costa, aquelas cores quadrados que vão para dentro, ele está te puxando para o interior, ele não está te levando para o exterior. Aquela tela é uma espiral para dentro da tela e não para fora da tela. Eu acho que o Volpe é o contrário. Tem uma questão de sair da tela. E tem uma fatura. Tem a fatura, que é o problema aí que eu ia falar. Tem um negócio da fatura que é a questão da tempera-ovo. Também isso pega muito numa certa transparência, né? Uma certa leveza que vai ter a cor em Volpe, que aqui tem muita força, né? Agora, é engraçado porque essas pinceladas, um jovem que vê essas telas agora, hoje, não tem ideia do que era o SUED até os anos 80. Isso começou numa grande exposição do SUED no início dos anos 90, bem no início dos anos 90, no Paço Imperial, que aí não só apareceu essa pincelada forte, essa pincelada evidente, que não existia. Antes era uma coisa tão sutil, e você descobria até que ele era canhoto, o SUED era canhoto. E aí você via a direção da pincelada, mas você tinha que ter muito cuidado, chegar muito perto para ver, porque de longe aquilo parecia uma coisa monocromática. Aí na medida que você ia chapada, aí quando você via se aproximando, você ia descobrindo a sutileza das pinceladas. De repente, no início dos anos 90, eu me lembro que eu fui com a Luísa, minha filha, ver essa exposição no Paço Imperial. Ela tinha uns 13 anos, 12 nessa época. Eu perguntei, Luísa, porque a Luísa ia nos ateliês comigo desde pequenininha, né? Ela com 9 anos, 10 anos de idade, fez questão de ir ao enterro do Sérgio Camargo. Pai, eu quero ir. Agora, quando esse negócio, eu perguntei para ela, o que você achou disso? É engraçado o adjetivo que ela achou na hora, os 12 anos de idade. São poderosas, papai, são poderosas. Realmente, para ela tinha tido um crescimento de força, esse aparecimento da pincelada, que na sutileza delicada da pintura anterior, ela não via essa força. E é evidente que essas pinceladas que a gente começa a ver a partir dos anos 90 no SUED, tão diferente, por exemplo, daquele verde seco, daqueles que estão no Palácio da Cidade, tem duas grandes SUEDs no Palácio da Cidade, na Rua São Clemente, um em cada parede, na parede da esquerda, na parede direita. Foi comprado ainda pelo Marcos Tamoio. E é muito diferente, exatamente uma espécie de vitalidade da cor que passa a ser muito
desaparece uma dimensão de delicadeza para uma dimensão de força vital mesmo, ou seja, a cor passa a dizer, olha, eu existo, eu vivo. Não está passando ali discretamente mais, não. E isso daí fica muito claro, né, que o Ronaldo chamou a atenção num dos textos dele sobre o grande colorista da pintura moderna brasileira. E é evidente que existem outros pintores, e ele chamou a atenção do Volpi, que é evidentemente um grande pintor e um grande colorista. Agora, o problema é que na trajetória do Suede se evidencia com muita força isso que o Ronaldo sintetizou da minha fala, é essa emissão, até limite essa potência, né? E veja bem que não tem nenhuma carnavalização para isso. Pelo contrário, né? Lanaxan norvegiano. Eu estava fazendo o check-in no Galeão para a gente ir para a França, tinha uma mãe com uma filhinha francesa, estavam conversando, eu me meti na conversa, aí conversei muito em francês com a menina, e a menina disse, regarde, mamãe, il a un accent norvégien. Mas aí existem as telas com esse sotaque norueguês porque não há carnaval. Mesmo quando as cores são gritantes, elas não carnavalizam a tela. Elas não querem aquela coisa, aquele apego, né? Aquele apego de um modernismo dos anos 20, 30, que queria muito chamar a atenção sobre o local onde a tela foi feita. Quem sabe essas telas só podem ser feitas lá dentro do ateliê do Suede, em nenhum outro lugar. Você quer, Barão? Você didático falou muito bem essa questão da emissão da cor. Então, também não quero ser tão cartesiano e linear, mas veja, no Volpi, aquela fatura do Volpi, primeiro ela tem um resto de perspectiva atmosférica, então ela tem uma exterioridade ali, ela tem aquela coisa que vem um pouco da pintura de parede até aquela têmpera, e então está tudo muito mitigado. Embora ele seja um soberbo colorista, a tela de fato, ela vai para fora, mas ela vai para fora como a luz do céu. Então ela tem um resto de naturalismo. O da Costa, que tem um trabalho magnífico, toda a cor do da Costa é meio velada, tudo aquilo é velado, então uma subjetividade mais enigmática. Com o tempo a gente vai aprendendo a ver, inclusive, como sobrou alguma coisa da pintura metafísica italiana, no da Costa. Tem um mistério ali, tem um enigma ali, tem que ser pequeno. Quando a tela cresce um pouquinho mais, ele faz uma divisão que já não sustenta aquela tensão. Nós estamos falando de coisas muito, muito boas. E já o Suede penou muito para deixar para trás a caixa cênica, o sistema perspectivo, e depois ele precisou, eu acho, primeiro chegar a uma fatura muito lisa, muito neutra, muito eficaz. Eu me lembro de uma vou contar aqui, me permitir contar um episódio. Eu fui com o Sérgio Camargo e o pintor italiano Alviani, Vettura Alviani, até o ateliê do Suede. E o Alviani, que era um artista e também curador, ele era um artista bem ópio, assim, e eu não sei se ele ficou particularmente impressionado pela pintura do Suede, mas é que o Suede está nesse processo de chegar ao plano, e toda a ópera, ao contrário, já parte da pressuposição de uma ação mecânica do plano da tela. O problema é que eu não sei até que ponto aquilo vai.
Mas depois chegou um momento, o Getúlio falou para o Suécia assim, você conseguiu tirar uma qualidade desse acrílico? Né? Uma qualidade, o acrílico é uma qualidade, aí o Suécia falou, não é acrílico, é óleo. Ele falou, não, óleo não é. Isso era a época que ele estava bem rasante. Ele falou, óleo, não é óleo, é aqui. Aí comentaram do Getúlio que era envidia. Então, ele precisou chegar àquele limite rasante do óleo, secando o óleo, naquela tradição francesa da terebintina, secando, conseguindo uma superfície muito austera, não é? Muito, e veja isso, a meu ver, seria entre o progresso dessa subjetividade moderna que não precisava mais estar velada, nem vinha mais de um certo naturalismo. Aí ele precisou chegar àquela lâmina de pintura. E depois, e para muita gente não compreendeu isso, você questionou muito quando ele veio com essa pintura cheia de essa pincelada. E é difícil porque ela é um pouco enganosa, porque a tendência é a gente procurar aí uma expressividade, né? Procurar um ato expressivo, um ato que não é expressivo. Não me pergunte o que é, mas expressivo não é. Eu acho que depois de você chegar a uma superfície tão lisa, tá me faltando o termo correto, que eu teria que pensar, eu peço desculpas a vocês. O termo correto para essa fatura quase anônima. Ele teria que reinvestir sobre essa fatura, porque ele não poderia ficar fazendo a vida toda aquilo, porque aquilo vai, a entropia vai tomando conta. Então ele retorna ele introduz toda uma problematização do fazer, e aí, vamos dizer, é engraçado que a gente levava para a luz aqueles telas aparentemente pretas, só parecia um Monet, de tanta cor que tinha lá dentro e tudo. Enfim, ele teve que voltar sobre isto, mas aí já é voltar em segunda instância, porque o plano já está conquistado, porque o quadro já tem sua autonomia, porque, digamos, ele fez aquilo diante do qual o Volpe e Lacosta ainda não podiam fazer, que é passar por um raciocínio estrutural, um raciocínio de elementos geométricos, estruturais, um quadro que se autoproclama, que se autodeclara. Então, essa investida da pincelada, isto tudo, não deixa de ser também uma marca, o que para o Albiani, por exemplo, seria algo ainda da ordem de uma artesania que teria ficado para trás. Mas, no caso do Suéter, é que ele é parte de um comprometimento com uma disciplina do fazer, que é isso que o Paulo Sérgio cobrou com justiça para esses pintores que não ficaram, cuja proposição teórica em cima da grande pintura americana era artificial. Então, até hoje eu me pergunto, por essa pincelada, como lidar com ela, sem querer ver nisso um ato expressivo, porque ao contrário do Iberê, porque eu trabalhei tudo, que o gesto era um gesto pulsional, libidinal, e essa gestualidade é uma gestualidade que eu acho que é para carregar, investir o quadro, continuar a poder trabalhar, não é? E responder, que o quadro responda a ele. Esse todo é um problema, talvez, da materialidade. Então nós temos, e isso é a marca daquela subjetividade moderna ainda não tão problemática, em que ela pode se movimentar sobre si mesmo, circular sobre si mesmo, sem duvidar de si mesmo. Eu não estou dizendo com isso que os outros, ao contrário, depois o pintor é obrigado a duvidar do seu próprio fazer. Para o Suéter ainda foi possível, é por isso que a gente não pode confundir cronologia com história, porque ele fez isso um pouco depois, só poderia fazer isso depois mesmo. Eu estou falando do Brasil. E veja que esses pintores, eu me lembro, Paulo Sérgio, tinha muita gente que dizia, diante daquele vermelho,
trabalho na Bienal, que diga-se de passagem, eram 3 trabalhos, um cinza, um que está na Casa Maria Cristina Gualamar, que é azul e preto, lindo, e um vermelho. Não é? Eu tenho uma das versões. Aquele trabalho paga, não é paga, aquele trabalho tem Milton da Costa ali. Né? Então, as pessoas diziam, não, isso é o Barney Newman tímido. Eu falei, não, isso não é o Barney Newman tímido, esse é o Milton da Costa grande. Isso é um grande morante. Né? Isso ainda tem ali tinha ainda uma velatura, um pouquinho, tinha um pouco de. A Clô trabalhava muito Maticiano, tudo isso, não esquecer nunca de Matisse, hein? Que abriu o pensamento da cor, né, inevitavelmente. Então, essa lógica do trabalho, eu tenho medo de ficar falando muito nisso, porque fica um pouco didático e tende a fazer isso que o Paulo Sérgio chamou a atenção. A graça, toda essa experiência direta física com o trabalho, mesmo porque o olho, quem vê não é o olho, é a mente, quem vê é o cérebro. O olho e o cérebro estão juntos, não tem essa questão. Então essa emissão, eu não sei, eu achei muito interessante, e uma das coisas estranhas para mim, que tem um ouvido limitado, eu vou até Beethoven, vou ter Wagner sem o final. Então, e sou do jazz e tudo, mas Paulo Sérgio tem uma cultura musical muito mais apurada que a minha, e o Suede espanta todo mundo, porque ele ouve música como se fosse, ele ouve Stockhausen, ele ouve Weber, ele ouve até aquilo para ele, ele ouve aquilo como eu ouço Telone, Monco, o João Gilberto, ele ouve aquilo. Então tem alguma coisa do raciocínio musical que você falou, eu não sei se você poderia ajudar um pouco a gente, porque ele ouve aquela música, para ele é tranquilo, que ele e eu sei, embora ele saia muito mais do laboratório de Paris do que do laboratório da Europa do Norte, mas até a minha cultura musical limitada, dá para fazer uma relação clara entre a música e o expressionismo. A música expressionista e a música dá para fazer tranquilamente, até Kandinsky, tem essa coisa, dá para ver. Já o laboratório de Paris é muito mais, e o Suede sai claramente desse laboratório, Picasso, Matisse, Mondrian e tudo, mas ele tem de fato essa, eu não sei, é isso. O Suede aguenta ouvir música do Decafônica como a gente estivesse ouvindo. Do Decafônica. Tem uma afetação. É normal, né? Eu mesmo. Essa questão que você chamou a atenção é importante dessa passagem da velatura, né? E essa diferença que você falou do Volpe para aquele Suede, tinha ainda uma velatura, mas aqui você chamou a atenção de uma coisa importante que eu não tinha pensado, que há uma questão da perspectiva aérea no Volpe ainda, o resto italiano da perspectiva aérea. Todo mundo sabe o que é a perspectiva aérea, é a introdução de Da Vinci, na segunda metade do século XV, que ele nota que as perspectivas estavam mantendo tudo em foco, desde a montanha mais longe, as casas mais longínquas, até a árvore no primeiro plano da tela, estava tudo com a mesma nitidez. E o Da Vinci, naquela intuição formidável dele, não é assim que a gente experimenta, que a gente vê as coisas. Então ele corrige isso e introduz o conceito de perspectiva aérea. E na têmpera, agora o Ronaldo me chamou a atenção disso, não tinha pensado dessa forma mesmo, e na têmpera do Volpe há esse resto de Da Vinci mesmo. Há na pincelada do Volpe, usando a têmpera ovo, há uma atmosfera, uma coisa do mundo exterior que... Não estou falando da bandeira, da porta, da casa, não. Estou falando da pincelada.
né? É na pincelada que há um mundo exterior. Então, isso é interessante, porque no Suede é diferente, não existe. Realmente é um negócio de dentro para fora mesmo. Nasce lá no interior da Terra, aquela cultura. Não há uma intromissão do mundo exterior e a o John Barnett Newman, né? São coisas muito afirmativas. E há uma vacilação no modo da cor vir ao mundo no rótico, que parece que a cor está nascendo ali. Aqui a gente está flagrando o momento em que a cor nasce, o aparecimento da arte no mundo. Enquanto um Pollock ou um Barnett Newman são absolutamente afirmativos, né? A coisa está lá e é isso aqui e pronto. Então isso cria uma diferença. E o negócio do Suede, outra coisa histórica que foi muito importante se assinalar, o Ronaldo fez aí, que ele é esse construtivismo do Suede é tardio, ou seja, ele era, na época do construtivismo, ele era um picassiano. Isso aí, eu acho que é uma coisa importante mostrar, ele não só não tem mais relação com o programa, né, com a utopia construtivista, ele já não está no espírito bauhausiano e que ainda, mesmo a Lydia Clark, a aerodicista, eles dão a volta em cima disso. Quer dizer, primeiro eles aderem radicalmente ao construtivismo, ao programa construtivista, concretismo, né, como foi repotencializado ou realimentado pela não é? E mesmo aqueles artistas como o Amilcar, falta de artista que eu conheci bem, que trabalhei, eram artistas que não aderiam ao programa ortodoxo construtivo, e tinha uma relação com a geometria, uma relação, bom, que eu acho que o Suede até certo ponto tem também, nós todos temos, que é uma relação, daí a dificuldade e a minha suspeição quando fazem aproximações entre neoconcretismo e o minimalismo. Aqueles minimalistas, alguns como sensacionais, eles são saxônicos, eles são empiristas. Eles não pensam a geometria como nós pensamos, porque nós somos europeus do Sul, nacionalistas do Sul, pensamos a geometria platonicamente. Então, uma vez eu conversando com um amigo, lá no trabalho, eu digo, bom, aí tem esse retângulo, ele falou, não, retângulo não. Eu falei, amigo, retângulo não penso no retângulo. Eu falei, não, retângulo para mim é o quadrado dividido ao meio. Veja, a relação que essa gente tem com geometria não é a que eu tenho, que vocês têm algum artista aí. Quadrado para ele era uma personalidade muito. Então, tem o quadrado, o círculo, o retângulo é meio abastardado, uma figurinha, que ele não pensava no retângulo. Então, embora ele estivesse saindo tentando chegar a uma topologia, como o minimalismo de outra maneira. Só que o minimalismo está pensando em elemento, não está pensando na figura geométrica. Amilcar, Weissman, Lydia Clark, tudo começam no caso do Amilcar e o Weissman, começam e terminam pensando na figura geométrica. O Suede, uma vez me falou que ele pensava no retângulo, que ele pensava muito no retângulo. Eu não acho que ele mas eu acho difícil, por outro lado, tirá-lo desse contexto de uma abstração geométrica. Eu não sei, ele não é um geômetra como o Amilcar era, como o Weissman era, mas isso. Bom, o que me ocorreu agora, aqui, esse quadro é bom. Esse quadro é bom. Eu acho que esse cinza aí, que é o cinza, isso é bem musical nesse sentido atonal. Ele consegue fazer isso tudo, se coordenar, mas é um raciocínio muito, apesar de não tem naturalismo, não tem nada, é uma cor que teria a ver talvez com Weber, com uma coisa dessa. Não. Quer dizer, o cara vai pensando,
Esses caras passam o dia inteiro pensando nisso, né? O Suede há muito tempo me disse assim, a garota falou, não, a gente tem que acordar querendo e dormir querendo, né? Uma das coisas bonitas que ele falava, e outra coisa bonita que ele falava, citando o Kierkegaard, acho que ele fala até hoje, ele disse, não, as portas do paraíso só abrem de dentro para fora. Não adianta esburrar. Não adianta esburrar nem nada, tem que ficar ali perto, né? Tu abriu você rapidamente. Então você falou aí com muita inspiração. Eu acho que essa precisa que não veio de lugar nenhum, entra com esse azul quase cobalto, embora isso seja acrílico, né? Parece um cobalto quase. Viu que é pintor? Cobalto. Né? Então, quem vai juntando essas coisas, isso parece um pouco aqueles planos musicais muito abstratos, não é? De Weber, de Schumann, não? Porque se a gente pegar isso, coloca do lado do corpo da Costa, ou então coloca do lado do... Então ele tem esse problema, esses artistas brasileiros, esses pintores, daquela geração, eles parecem e não parecem com os americanos. Parecem porque os americanos saíram da mesma origem deles, foi o laboratório todo europeu e tudo. Os problemas eram os mesmos, não é? Mas esses pintores brasileiros não assimilaram essa pintura americana. Não é, quando eu digo assimilar produtivamente. Podiam gostar muito, pode ter uma afinidade de outra ali, né? A escala, por exemplo, do Suede, tem alguma coisa, aquilo já é permissível, aquilo já está disponível, mas ele pensa mesmo, ele sai mesmo de Matisse, encontra Mondrian, né, o mais avançado talvez daquele laboratório, Picasso, não é isso tudo aí, eu até escrevi no texto último aí, como eu escrevi lá em São Paulo para Raquel, como é possível para um artista, isso só é possível para um artista brasileiro, eu acho. Não porque seja brasileiro, nada de etnia, né, mas para um artista que encontrou essa modernidade num certo momento, mais tardio, e pode desfrutar dela sem repetição, sem entropia. Então isso tudo retoma o quê? As construções picassianas cubistas. Né? Mas retoma isso de maneira muito livre e, sobretudo, com esse impulso da cor, porque o preto aí está funcionando como cor, é luz. Então, nós teríamos, aqui, mesmo aqui, por ser pequeno, nós teríamos assim esse ar, ainda, de novo fazendo uma digressão, o Stella, que não é o meu pintor de jeito nenhum, mas pintou aqueles telas sensacionais, minimalistas. Num livro dele, acho que é aquele Working Space e tudo, falou em parte isso, ele teve uma ideia meu, ele disse, bom, depois da pop e do minimalismo, a pintura ocidental perdeu muito do caráter uplifting dela, do caráter exaltado dela, exaltante dela, porque já não é possível, aquilo tudo estava tão saturado de problemas, não sei se você me compreende. E aí no Suede, a gente ainda pode encontrar esse caráter uplifting, porque a pintura para ele é exercida sempre naquele sentido, é uma disciplina de autoformação, o sujeito estético, moderno, exercido no Brasil. Porque não tem também o sujeito brasileiro, para ele isso está sempre nessa autopreparação. Eu acho que nada veja um artista. Eu estou falando aqui, ela está dizendo tudo que você está falando, velho. Eu sou melhor que isso tudo. Então, eu acho que nada, a gente vê o artista, eu pelo menos vejo um artista, a potência do artista, quando ele consegue produzir alguma coisa improvável.
Improvável não no sentido absoluto, que isso não existe, improvável no sentido do curso da linguagem que ele próprio está desenvolvendo. E eu levei um susto quando vi aquela tela lá, né? O cara está lá. Pior que ele é grande, né? Então aquela tela lá é um pouco assim, se eu perguntar, o Suede podia pintar aquilo? Não, né? Não, ele concorda comigo, ele já pintou. Ele não podia pintar aquilo, mas pintou, né? E deu certo, né? Não podia pintar aquilo. Depois que ele pintou aquilo, ele não podia pintar aquilo. Se alguém dissesse assim, não, aquilo ali, não podia pintar. Isso aí é o estilo tardio. Isso é alguém, né, que tem que... Então, como a pintura a pintura está sendo reinventada, né, então ele pode recomeçar a pintura, porque aquilo ali parece o recomeço de alguma coisa, né, tá ali. E o mais estranho é que não é tanto a geometria nenhuma, não é a cor, né? É o cinza, é o cinza. O preto é a espacialidade daquilo. E eu acho que isso aí completa um certo momento, não é? Da nossa subjetividade moderna, e coloca sempre uma questão, não é? Coloca uma questão, né? Porque eu vou passar já para vocês terminar. O que eu não sei se é possível para vocês ouvirem o áudio, mas o Suede falou uma coisa nesse áudio para o Manolo, falou lá no UTI. Falou no UTI. Mas é muito bom. Eu tive depois eu ponho para eles, eu só para terminar assim, por acaso eu fui a São Paulo e tive com o Paulo Pasta. Fui lá surrupiar uma tela do Paulo Pasta. Aí que contei para ele, porque eu tinha acabado de ouvir aqui, e o Suede. Depois, no dia seguinte, por acaso, cruzei com ele, e ele estava com aquilo na cabeça, e falou, repete aquilo que o Suede disse. Eu falei, olha, eu ouvi rapidamente, o que eu acho que ele falou, no TI, com aquele barulhinho, ele falou, o quadro, daquele jeito que ele fala, o quadro é ausente. Uma ausência. O quadro é ausente, o quadro é ausente. Precisa a intromissão do espectador. Quando o espectador se intromete no quadro, aí ele aparece. Então, o quadro ele mesmo é ausente. Então, se vê primeiro essa coisa, claro, muito bonita, de que o cara está lá pensando na pintura. Né? Pensando na pintura, e depois falando eu vejo para ele, claro, ele está fora do horizonte arte e vida, porque a vida para ele é realizável na disciplina do trabalho, né? Porque ele ainda pertence a esse universo, ou pertence a esse universo, eu não sei se a palavra ainda é um pouco pejorativa. Né? Então, me parece que aqui nós temos, e sobretudo, chamaria atenção modestamente para esta maravilha aí, que é um pouco assim, eu e a pintura, a gente se confunde, né? Então, nós não estamos falando mais do quadro, não é o quadro, não é o quadro, é a pintura. A pintura é a vida, é o meio de vida, é a disciplina, é a autoformação dele. E isso tudo, no entanto, não pode ser pensado nem na clave de uma abstração geométrica como programa utópico, funcionalista, longe disso, e nem também numa clave expressionista, expressiva, confessional. Bom, a gente vai ouvir o Suede, né? O cidadão compor, aí as pessoas estão vendo, eu quero saber se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, quer falar alguma coisa. Porque se eu começar a falar de arte e música aqui, eu não vou parar mais. Tem até as telas que são atonais e as telas que são seriais. Existe uma diferença entre o atonalismo e o serialismo. O serialismo é o do decafonismo, que é chamado também de música serial. E a música tonal é a transição para o serialismo, na obra do Schoenberg.
ele teve um período atonal. O terrolilé é atonal. Tá? O sexteto para cordas opus 26, porque a serenata é opus 24, já é dodecafônica, mas o sexteto para corda opus 26, a quinteto ou sexteto, agora não me lembro, eu acho que é quinteto, no opus 26 é absolutamente serial. Tá? Então, existem umas diferenças sutis. Então, tem telas aqui que são atonais e outra, essa aqui é serial. O Ronaldo, diz que no tempo de música, ele apontou direitinho o Weber. Né? O Weber é o único puramente serial, né? O discípulo do Schoenberg, puramente serial é o Weber. Né? O Berg faz umas negociações, né? Com o mundo tonal. E é muito bonito, um grande músico. Mas não vamos entrar nessa não, porque senão eu me lembro do Charles Rosen, que é um grande teórico americano, musicólogo, que é um grande pianista, gravou a obra completa de piano de Schoenberg. E o Charles Rosen tem um livrinho pequeno chamado Schoenberg, que ele me despertou a atenção para a importância do atonal. Porque como o atonalismo é muito expressionista, eu tinha uma certa antipatia, enquanto o serialismo é puramente construtivo, aí eu tinha simpatia. Claro que a formação moderna nossa tem umas simpatias ou antipatias por certas coisas. Aí quando eu fui ler o Charles Rosen, eu entendi tudinho. O Charles Rosen tem um livro chamado sobre a sonata, a forma sonata, que é maravilhoso. Também o mais importante livro dele, que é o Estilo Clássico, que é um livro sobre Haydn, Mozart e Beethoven dele, que é genial. Ele é um grande teórico da música e um grande pianista também. Então, mas isso aí a gente tem que dedicar a escutar, né? Porque tem gente que confunde estilo tardio, por exemplo, as coisas não entendem direito, entendeu? O estilo tardio não vem com a velhice. Às vezes um jovem já nasce fazendo o seu estilo tardio. Como tem? Então, vamos tentar então juntar. Vamos ver se está certo. Não, já tem. As cores. Posso falar? A alteração, a modificação, se refere também às cores, evidentemente. Então, se nota nas cores uma grande simplificação. Grandes. Onde havia uma coleção de cores. Hoje nós vemos poucas cores, pouquíssimas. Eu acho suficiente. Tinha acabado de tirar o tecido. A descrição de um quadro hoje é suficiente. Poucas cores. Se vê, tem quadro que tem uma cor só. Se você olhar bem, ele se multiplica. O quadro, na cor, se multiplica. Olhando bem. Entende? E assim eu espero que o espectador veja dessa maneira. Olhar bem, repousar bem sobre o quadro. Olhar, debruçar sobre o quadro, entende? Até haver uma intromissão, entende? Uma introjeição daquilo que não se vê
falou, não é nada disso. Esse quadro é uma vez de costas. Não, tem que escutar o quadro. Não pode olhar, tem que escutar. Nada a ver. Alguma pergunta, gente? Tá bom, pessoal. O senhor queria fazer assim, eu queria ouvir a sua... Falar um pouquinho mais daquele quadro, porque aquele quadro, desde o primeiro dia que eu ouvi, eu não consigo esquecer. É impressionante, né? Então compra, pô. Se tudo na vida fosse simples, era fácil, mas tudo bem. Seu nome é? Luiz Carlos. Tá. Bom, eu acho que muita gente aqui, não sou eu só, ficou impressionado com o quadro. Porque aquele quadro é o improvável, né? Porque os pais pintam isso, não é? O Mané falou que esse quadro estava lá, parecia que era uma coisa que ele iria retrabalhar e de repente o quadro foi dizendo, não, eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim, isso. E eu fiquei muito impressionado, ele é meio deslocado, né, esse quadrado, né? Não é regular, né? É meio deslocado. Isso é muito importante para a percepção, é meio deslocado. Porque isso não é o que vem à cabeça aí? É álbuns, né? Vem o álbus na cabeça e tudo mais, só que o álbum, grande álbum, né? Que a história gosta muito, aquilo tem uma espécie de afirmação, né? de convicção no álbum, sensacional. E isso aí é uma coisa, eu tenho a sensação do seguinte, que você olha, mas esquece dele. Quando você olha de novo, ele aparece outra vez, né? Ele está sempre aparecendo. E para mim é o seguinte, é o grau zero da pintura. Bem entendido. No contexto da inteligibilidade pictórica do Suede. Né? Então é uma coisa improvável porque é muito liminar, é muito... Né? E eu acho que, primeiro, tem muita sabedoria aí nesse cinza. Eu não sei, ele agora pinta no acrílico, não é? Que é uma tinta menos sutil. Eu vou contar outro episódio que a gente vive muito ainda no Brasil, uma história oral, e eu, para minha felicidade, muita coisa muito interessante desses artistas, grandes artistas de outra geração. Eu uma vez fui com a Milka no ateliê do Suede. E tinha um cinza, eu já tinha visto quase várias vezes. O Milka sentou, olhou assim, tem vermelho aí, né? Aí eu falei, eu sou ruim mesmo, né? Não consegui ver ainda o vermelho. O Milka bateu o olho e disse, tem um vermelho aí. Eu não sei se esse cinza, aí tem que perguntar aos pintores, tem alguma coisa aí dentro. Se não tem, é um cinza de muita propriedade cromática. Eu acho que não sei, eu posso dizer assim, para mim, por um lado, aquele quadrado, se for um quadrado, que está cravado ali. Primeiro que ele não é bem um quadrado, porque ele é só a moldura, né? Ele está cravado ali. E por outro lado, o quadro parece estar em suspenso. Ele também tem isso que o Vergara falou ali, embaixo tem aquilo. Aquilo ali, se não me engano, é cesariano. É aquela coisa de deixar o quadro indeterminado, porque não se sabe onde começa o quadro, onde está a parede. E você fica nessa indeterminação, então o quadro, por um lado, está muito cravado, por outro, está flutuante. É uma tentativa, talvez canhestra, não é? De explicar o mistério disso. O mistério imediato é, aparentemente, ele não podia ser pintado. Esse quadro não faria, não estaria no programa, né? É improvável. O resto seria muito psicológico, não é o momento de investir psicologicamente nisso, né? Na sensação que eu tenho do quadro. Mas o quadro tem muito de ser um recomeço da pintura. Não sei se eu acho um grande quadro. E o que o Paulo Sérgio falou, o Suede sempre se expande, né? Ele se expande, porque a cor é expansiva. Então,
E eu acho que isso, sem também cair no psicologismo, tentando evitar o psicologismo, é porque ele não se questiona sobre a presença do quadro no mundo. Para ele, o quadro autorrealizado é o quadro que vai para o mundo. E entre o quadro e o mundo não tem a instituição da arte ainda, não tem o problema do sistema, não tem o problema ele não está sobrecarregado, porque quando ele pinta, ele está só se formando, se auto-preparando, e isso é algo que também só é possível, talvez, para um artista brasileiro, um artista que não foi submetido a pressões como um artista americano, um pintor americano, que tem sempre que lidar com uma auto-renovação, porque está sempre com uma competitividade inevitável, e todo um problema do sistema da arte. É justamente o que me parece que Volkswagen se beneficia. Mas isso foi possível para ele. Eu acho que não é possível, talvez mais, né? Não sei. E o quadro, eu não sei, tem alguma cor ali naquele cinza? Às vezes me parece azulado, mas isso da luz. Tem uma luz azul também. Azul. De qualquer maneira, isso que ele falou aí é muito importante, o tempo de observação, isso particularmente eu dou muita importância. Os artistas têm um tempo, até as artistas têm um tempo deles, esse tempo não é mensurável. Essas pessoas ficam olhando muito tempo Mondrian, esse não entendeu. O Mondrian a gente vai lá, toma aquela pancada, bateu e vai embora. Agora esses também passam batido por um Morandi, não dá. O Morandi absorve, chupa a gente tem que ficar parado ali, conversando com o quadro, deixando o quadro falar. Eu acho que o Suede pede muito tempo demorado, não. O Morandiano é outro tipo, ele não é um pintor para você ver rapidamente. Ele tem que ficar ali, tudo embora e seja um pintor irradiado, um pintor cuja tendência é sair desses limites, o quadro. Você escolheu bem, né? Não esquece isso. O Paulo Sérgio, adorei essa analogia com a música. Enriqueceu total, assim. Ele acontece esse negócio mesmo, mas também ele mobília com música o trabalho dele o tempo inteiro. Ele é muito criado pela música. Então, realmente, como o Ronaldo chamou a atenção, ninguém aguenta ficar ouvindo o Schoenberg o dia inteiro. Ele não aguenta. Não tem cafone, entendeu? Não estou falando de Schoenberg de Lida, de Noite Transfigurada, não. Nada, ele tem uma compreensão intrínseca daquilo, entendeu? Eu só sei que a outra coisa que ele ouve muito, que nisso nós estaríamos juntos, é Monk, Thelonious Monk, que ele adora. Mas é quase uma concessão. Você consegue desarrumar as coisas. O Monk quer descansar e ouve Monk. O Monk faz o trabalho inteiro tirando do lugar as cores. Ele fica tirando do lugar as cores. Agora, eu acho, Paulo Sérgio, que o que você falou de música é muito importante, você vê o tipo de raciocínio que ele tem com a cor. É um raciocínio muito estruturante, entendeu? A curva vai ficando ali, essa coisa. O que ele não tem, por outro lado, que pode dar essa ilusão, e ele teve que lutar muito para sair disso, a gente sugestivo, ele conseguiu deixar de ser um pintor sugestivo, muito tempo, sugestão de sugerir. Então, a gente, com essa sensação musical, pode parecer que ele está sugerindo, ele não sugere, ele afirma, aquilo crava ali, mas ele de fato tem aqueles planos muito estranhos de música, e que para ele é natural. Eu acho que isso tem uma relação, que o Paulo Sérgio bem, com as cores.
Se a gente olhar bem, as cores são muito estranhas. Esse quadro aqui está me incomodando. As cores muito estranhas. Tem que admitir que essas cores... Claro, ele tem que se entregar a tela. A gente fica olhando, tirou esse cinza daí, entendeu? Agora que ele bota essa outra coisa ali. E ali tem 2 quadros aí que eu gosto. Tem um está de costas, né? Um está de costas para o outro. Uma parte está de costas para a outra. É o vermelho e preto. É esse aqui. O quadro está de costas para o outro. Quer dizer, ele tem que passar o resto dali tentando voltar o quadro para... volta para cá, né? Eu ia falar, então isso tudo, talvez tenha talvez a musicalidade seja muito da cor, né? Isso, não sei, porque o Matisse, por exemplo, é só cor e não é musical. Bom, Tá bom, obrigado. Então tá bom. Obrigado.